Então, bom dia. Bom dia, Viviane. Bom dia, Mário. Bom dia. A gente, então, vai dar início a essa primeira mesa do último dia do 8º Congresso Internacional Leibniz, Colóquio Internacional Leibniz, desculpa. Olá. Bom, eu vou apresentar o Mário. O Mário, ele é professor da Universidade Federal de Mato Grosso, do Sul, não, de Mato Grosso, né? Ele é formado pela Universidade de Pádua e fez doutorado na USP, na Universidade de São Paulo e na Sorbonne, em Paris. Ele se dedica à história da filosofia do século XVIII, sobretudo à estética, né, Mário? Mas tem participado com frequência dos nossos encontros sobre Leibniz. Então, o Mário vai falar, o tema da fala dele é Leibniz, Wolff e a ideia de filosofia como sistema, e eu passo a palavra, então, imediatamente para ele. Certo. Então, obrigado, Tessa. Obrigado a todos os participantes, né? E eu quero, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, o espaço que é dado aqui para eu falar das minhas pesquisas. Como a Tessa já antecipou, eu me ocupo principalmente da história da filosofia do século XVIII. E o meu interesse por Leibniz deriva naturalmente do fato que bom, eu trabalho na filosofia, atualmente, sobretudo na filosofia popular alemã e nos desdobramentos do wolfismo, e, sobretudo da psicologia empírica. Portanto, trabalho com autores que, digamos, em que a filosofia leibniziana é sempre fortemente presente como pano de fundo, né? Nessa ocasião, hoje, eu também não falarei diretamente do Leibniz, mas vou falar da maneira como ele foi, mais uma vez, como ele foi interpretado e utilizado no século XVIII, né? Eu, particularmente, estou muito interessado na maneira como se constituiu a ideia de sistema e de sistema filosófico e como o pensamento leibniziano, de uma certa forma, influenciou, foi presente, digamos, na formação dessa ideia de sistema. É um tema, obviamente, muito amplo, é um tema, assim, extremamente grande. Eu, há pouco tempo, acabei entrando em contato com a obra de um historiador muito famoso do século XVIII, é considerado um dos primeiros historiadores da filosofia em sentido moderno, que é Johann Jakob Brücke. Brücke escreveu várias histórias da filosofia. Uma que é a mais importante, considerada a mais importante, é a história crítica da filosofia. E, assim, eu entrei em contato com a obra do Brücke. Eu já sabia que os textos do Brücke eram muito lidos na época, e ele era considerado o historiador da filosofia principal, né? Todo mundo lia as obras do Brücke. Mas eu entrei em contato com esse texto, com os conteúdos, é um texto escrito em latim, através da obra de um pesquisador, Leo Catana, que se dedicou ao estudo do Brücke e da história crítica da filosofia. E, enfim,
por que é interessante? Obviamente, na história da filosofia do Brucker, Brucker fala do Leibniz e fala do Leibniz de uma maneira bem geral, mas ele coloca algumas coisas interessantes. E são interessantes, em particular, porque ele é considerado o último dos grandes filósofos modernos, né, contemporâneos para eles. Então, o Brucker, como eu quero mostrar agora, tem uma ideia muito específica de filosofia e de sistema filosófico. Então, ele faz essa aproximação entre... Na verdade, ele reconhece o Leibniz como um filósofo. Aí eu quero fazer essa aproximação entre a maneira como o Brucker entende filosofia e sistema filosófico e a filosofia leibniziana. E, em fazer isso, eu vou também utilizar uma pequena parte da psicologia empírica do Wolff. Como todo mundo sabe, Wolff foi um grande sistematizador da filosofia da época, e ele sistematizou também ele elaborou muitas partes princípios da filosofia leibniziana. Bem, primeiramente, então, eu vou falar um pouquinho do Brucker, de como ele entende filosofia e sistema filosófico, para depois ver o que ele diz do Leibniz. Brucker é o primeiro que entende a história da filosofia como uma história de sistemas filosóficos. Ou seja, ele pensa que não é mais interessante fazer uma história da filosofia como história biográfica, né, das biografias dos filósofos do passado, mas que é necessário reconhecer no passado os diferentes sistemas filosóficos que foram desenvolvidos. Então, a questão é, digamos, reconhecer esse sistema implica um certo juízo histórico, né? Em fazer isso, Brucker avalia muito positivamente o ecletismo. Ele sustenta a tese que o ecletismo é diferente, que todos os grandes filósofos foram ecléticos, né? Então, eles conseguiram escolher partes de sistema ou do pensamento dos outros filósofos, e em fazer isso, eles foram muito diferentes do não-filósofos, ou dos filósofos menores, que fizeram operações simplesmente sincréticas, né? Na verdade, ele opera uma diferença muito grande entre ecletismo e sincretismo, né? O sincretismo é uma escolha casual, digamos, dos princípios de um filósofo. O ecletismo é uma escolha, digamos, razoada, feita com razão, seguindo princípios da razão, e é uma escolha sempre bem fundamentada. Então, pode parecer que... Então, ele diz que a operação que faz o historiador da filosofia é de conseguir, a partir das obras dos filósofos do passado, reconstruir os sistemas deles, né? Os princípios que fundavam os sistemas e a maneira como os filósofos do passado organizaram a filosofia em sistemas. Essa é a ideia principal. Então, pode parecer que o filósofo, na concepção do Brucker, que o filósofo e o historiador façam duas operações diferentes, no sentido que o filósofo constrói os próprios sistemas a partir da escolha de alguns princípios que funcionam como fundamento, ao passo que o filósofo, o historiador, faria a operação inversa. A partir do reconhecimento dos sistemas, ele conseguiria chegar aos princípios fundamentais de cada filósofo.
Na verdade, me parece, essa é a minha ideia, que Brooke, na verdade, ele está sugerindo exatamente o contrário, que filósofo e historiador da filosofia não na essência das coisas, não fazem duas operações diferentes. Na verdade, eles estão operando da mesma maneira. E a razão pela qual eles estão operando da mesma maneira é que tem sempre um princípio de escolha, né? Um princípio crítico. É por isso que ele, eu acho, chama a própria obra História Crítica da Filosofia, né? Porque o que está em jogo aqui, segundo a ideia do Brooke, é a capacidade de operar um juízo histórico que é fundamentalmente parecida, é a mesma da capacidade de operar juízos filosóficos, né? Enfim, para sustentar essa tese, eu me concentrei particularmente. Eu acho que o microfone está desligado. Mário, você desligou o seu microfone, Mário. Alô? Agora foi. Desligou agora? Faz 2 minutos. Faz quanto? 2 minutos, Ulisses. 2 minutos. Por aí, então, eu vou recuperar um pouco o fio condutor, né? Eu estava dizendo que pode parecer que na ideia de Brooke a figura do filósofo e do historiador sejam duas figuras diferentes. Na verdade, eles operam da mesma maneira, porque eles não são diferentes, né? Pode parecer que eles são diferentes porque o filósofo começaria a partir de princípios para construir o próprio sistema, ao passo de que o historiador começaria do reconhecimento dos sistemas filosóficos do passado para identificar os princípios utilizados por cada filósofo. Na verdade, eu penso que o Brooke está sugerindo que historiador da filosofia e filósofo operam da mesma forma, no sentido que eles estão sempre operando uma série de escolhas fundamentais, digamos, né? Essa capacidade de reconhecer do reconhecimento das partes importantes do sistema, dos princípios que fundam o sistema, digamos, o aspecto mais relevante, eu penso, da teoria da história da filosofia do Brooke. E é por isso que ele chamaria, na minha opinião, intitula a própria obra História Crítica da Filosofia, né? Porque o que estaria em jogo aqui é a capacidade de operar um juízo histórico que é fundamentalmente análoga ou parecida à capacidade de formular um juízos filosóficos, né? Juízos em gerais. Por que eu digo isso? Porque Brooke utiliza muito significativamente a metáfora da construção de um edifício, né? Cada sistema é uma construção de um edifício, em partes, é uma metáfora, uma imagem muito utilizada, né, na filosofia alemã. E portanto, ele, do Leibniz, diz que o Leibniz, e aqui a parte que me interessa particularmente, sobre o Leibniz, ele tem um juízo, digamos, pouco ambíguo, porque ele diz, o Leibniz não chegou a construir um sistema completo, ele escreveu várias obras de temas muito diferentes, que não de grande tamanho, se ocupou de muitíssimos temas, assuntos, ele foi um polímatas nesse sentido,
Mas não foi um simples erudito. Ele não foi um simples erudito porque ele chegou a identificar princípios fundamentais, né? Então, o Brücke diz do Leibniz que o Leibniz é filósofo porque chega à identificação de princípios primeiros, né? E ele diz que esses princípios são como os fundamentos de um edifício, né? De uma casa. Agora, a identificação desses princípios passa por um exame crítico da razão, né? Que o Leibniz, como os outros filósofos sistemáticos, sempre opera, né? Agora, essa metáfora, o uso, que é um uso muito frequente que o Brücke faz, da ideia de edifício, para explicar o que ele entende como sistema, me pareceu muito, muito importante. Porque, e aqui eu passo rapidamente ao Wolff, Wolff reutiliza muitas vezes essa metáfora, fazendo uma comparação muito precisa, muito, enfim, explícita, entre o arquiteto e o filósofo. O arquiteto e o filósofo, eles operam de maneira parecidas, né? E, particularmente, a figura do arquiteto é interessante, assim como ela é utilizada por Wolff, porque o arquiteto, ao mesmo tempo, é aquele que constrói novos edifícios, né? Então, ele tem uma capacidade de montar projetos, de fazer projetos, né? De antecipar e de criar novas construções. Mas, ao mesmo tempo, e talvez essa é a característica mais importante, é o melhor intérprete dos edifícios existentes, né? Então, por quê? Porque ele conhece as regras da arquitetura, sabe por que os elementos arquitetônicos de um edifício já existente são colocados naquela posição, etc, etc. Então, o arquiteto é o melhor juiz, é o melhor intérprete, consegue, digamos, entender melhor de qualquer outro observador o valor estético, mas também, do ponto de vista técnico, arquitetônico em sentido estreito, o valor o valor de um edifício. Então, na figura do arquiteto, assim como Wolff utiliza, é presente, seja a capacidade, digamos, o arquiteto é aquele que sabe construir e também sabe avaliar, ele sabe julgar e ele sabe também, por causa disso, construir novos edifícios, que no caso do paralelo com a filosofia, o filósofo faria a mesma coisa. O filósofo é aquele que é capaz, conhece regras e princípios fundamentais que permitem a construção de edifícios sistemáticos e, ao mesmo tempo, é o melhor historiador da filosofia, porque ele, pela mesma razão, consegue identificar nos sistemas do passado, ele tem essa capacidade de identificar nos sistemas dos passados, digamos, as regras, os princípios pelas quais eles podem ser identificados reconhecidos como sistemas. Então, o que o Wolff faz é operar, e eu penso, portanto, que Brücke esteja pensando nos mesmos termos, a ideia de história da filosofia como história dos sistemas, né? Teria esse paralelo entre filosofia como pensamento original, novo e criativo, o criador, a história da filosofia como possibilidade de pensar os sistemas do passado e a crítica como possibilidade de julgamento, de juízo histórico, assim como juízo filosófico, né? Agora, no caso do Wolff, essa aproximação entre arquiteto e filósofo é possível porque na psicologia empírica, é talvez um dos textos mais
importantes, mais significativos do Wolff, ele sustenta a tese que em ato estariam sempre as mesmas faculdades psicológicas, tanto na criação quanto na observação, né? Nos dois casos, é sempre observando, digamos, e criando coisas novas, é sempre em ato uma capacidade de composição de um todo, né? E essa capacidade de composição do todo, o Wolff aqui, muito claramente, para explicar essa capacidade, se refere digamos, à natureza ativa da alma humana, utilizando, que tem características muito parecidas às mônadas leibnizianas, né? A alma, assim como uma mônada, tem essa capacidade é uma força representativa, mas então ela produz, assim como o artista produz, e ela tem essencialmente, assim como a mônada, uma natureza expressiva, né? Ela expressa, ao mesmo tempo, representa um estado de coisas do corpo, mas ela tem essa capacidade de antecipar um estado futuro, né? Ele faz isso, Wolff, utilizando claramente, pela ideia de alma, a ideia de mônada leibniziana, né? Que tem características que ela, aos mesmos tempos, perceptivas, mas também que tem, digamos, forças apetitivas, né? Desejos, né? Então, a alma, assim como a mônada, não é uma força imitativa, mas ela tem essa capacidade de antecipar apresentações futuras, né? Eu não vou entrar nos detalhes dos mecanismos psicológicos, porque não daria tempo agora, né? Que são muito detalhados, que o Wolff utiliza para explicar a maneira como essa dupla natureza da alma funciona na composição de um todo, mas a fundamento da ideia que tanto a observação do edifício como um todo, quanto a criação, funciona da mesma maneira, porque utilizam princípios psicológicos iguais, né? O Brucker, quando ele fala do Leibniz, também diz, ele não chega a essas conclusões de forma explícita, infelizmente, mas ele diz que a obra principal do Leibniz, na opinião dele, foi a monadologia, e insiste digamos, no caráter central, né, da monadologia. Infelizmente, ele não entra nos detalhes, digamos, da maneira como eu tentei de explicar, digamos, as ideias contidas lá poderia ter influenciado a ideia dele de sistema como ponte entre observação dos sistemas do passado e criação de novos sistemas, mas eu acho que isso estava presente, e também eu ainda não estudei, é uma obra muito grande, essa do Brucker, são 6 volumes no total, mas eu acho que mais ou menos isso era o contexto em que ele estava operando, em que ele operou essa ideia de história da filosofia como sistema, no qual entraram, na minha opinião, fortemente ideias wolffianas e, por meio do Wolff, ideias originariamente derivantes da monadologia leibniziana. Então, eu acho que na verdade, eu falei muito rapidamente, eu já antecipei tudo, eu me dei conta que eu falei apenas 20, 25 minutos, não sei se pode bastar, e se podemos, talvez, ter uma discussão sobre isso, ou se... Tessa, o que você acha? Sim, não tem problema, você não precisa falar 1 hora. Eu acho que eu também não falei, nem sei. Muito bem. Se você terminou, vamos para a conversa.
Uhum. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu disse tudo muito rapidamente, eu coloquei as questões principais, espero que ficou claro como eu tentei pensar as coisas, né? Porque é interessante para mim essa ideia de sistema não como um todo concluído, né? Mas como um todo, ao mesmo tempo, tudo concluído, mas aberto, dinâmico, né? Que vem claramente da maneira como o Leibniz pensava as coisas, do meu ponto de vista, né? Aí também eu achei muito interessante essa possibilidade de pensar a história da filosofia e produção filosófica em conjunto, né? Em paralelo. Mas, enfim, essa era mais ou menos as coisas que eu ia dizer. Então, não sei se alguém tem. Obrigada, Mário. Um barulheiro aqui, né? Eu vou abrir o debate, vou passar para quem quiser colocar questões, mas eu tenho uma questão assim, um tanto marginal, que não é, digamos, uma questão central do seu texto, essa questão de pensar a história da filosofia como um sistema filosófico, um sistema que é ao mesmo tempo dinâmico. Né? Achei bem interessante isso. Talvez você pudesse falar um pouco por que você acha que Leibniz concordaria com isso depois. Mas a minha pergunta marginal e pontual, digamos assim, é que quando você estava apresentando a leitura que o grupo faz do Wolff, você falou que a alma é como a mônada, uma força que é representativa, e falou que, então, essa alma tem forças perceptivas e apetitivas. Eu achei interessante essa formulação, mas pensando no Leibniz, a palavra força, tem um lugar, digamos, ambíguo, assim, né? Ela é um conceito físico, quer dizer, um conceito metafísico que é usado na física. Tem um lugar aí de fronteira. Mas o próprio Leibniz, ele não descreve a mônada como dotada de força, né? Ele fala, quando ele fala da mônada, fala em ação, fala em percepção, em apetição, mas não, a força é um conceito que ele usa para explicar a física, assim, pelo menos da maneira como eu leio. Como Leibniz tem 1000 textos, 1000 correspondências, pode ser que em algum lugar ele fale de forças perceptivas e apetitivas. Eu nunca li. Então, na verdade, minha pergunta você pensou sobre isso, assim, quando você estava pensando sobre o Wolff? Porque o Wolff é um keynesiano. Quer dizer... Na verdade, essa aqui de fato merece uma atenção maior, né? Até porque o tema da força é provavelmente um dos temas mais complexos, mais difíceis e mais também centrais na filosofia moderna, né? Em geral, dito de uma forma geral. Assim, assim, a natureza da alma no Wolff, eu penso que aqui está, na verdade, em jogo mais a maneira como o Wolff utiliza a ideia da alma como algo de ativo, de algo de produtivo. E então ele consegue, isso é muito importante para a estética, né? Ele consegue se livrar da ideia de que na percepção nós estamos apenas representando de forma mimética para colocar também em jogo as antecipações futuras, né? A antecipação de estados futuros, né? Ela não só representa estados, ela não só trabalha com estados presentes, mas ela agora antecipa representações futuras, né? Agora, se isso não pode ser, você está perguntando se isso essa ação não é uma força,
Você está dizendo que isso não deve... A força, ela deriva da capacidade de ação, mas o conceito é mais reservado, digamos assim, na maioria, pelo menos nos textos que eu conheço, para uma explicação mais física. Tá. Dinâmica, né? Da dinâmica. Mas, e não assim, não sei, talvez seja a maneira como eu sistematizei. Os outros leibnizianos talvez possam falar um pouco se tem alguma obra importante, algum texto importante de Leibniz em que ele fala assim, tão claramente, forças apetitivas e forças perceptivas. Eu achei muito interessante essa formulação, me deixou mais contemporânea, digamos assim, esses conceitos, mas eu não sei, no Leibniz não sei se seria possível falar assim. Bom, eu vou ver melhor se ele usa realmente o termo força, né, por exemplo, nos princípios da natureza e graça e tal, mas agora eu não saberia te responder, né, no detalhe, nesse detalhe, mas eu vou ver melhor se... Mas o Wolff usa assim a expressão. O Wolff usa assim. Essa que é a questão, na verdade. Alguém gostaria de colocar alguma questão primária? Caso não queira falar, pode escrever no chat, que eu leio. Tessa, posso falar uma coisa? Aqui é o Ulisses. Eu achei muito interessante a sua palestra, que na verdade era uma curiosidade, não é uma pergunta, nenhuma objeção. Nessa sua pesquisa sobre essa noção de sistema que vai se construindo a partir daí, eventualmente com antecedentes leibnizianos, você leva em conta também uma certa transformação do próprio conceito de história, não apenas de história da filosofia, mas o conceito de história em geral que vai se formando no século XVIII, XIX? E nesse sentido eu pergunto se você conhece um artigo que me pareceu muito interessante, não sei se você conhece, do Olivier Ferron. Não sei se você já leu, é um filósofo que trabalha em Portugal. Ele é belga, eu acho. E ele tem um artigo chamado La modernité entre la théodicée et les principes de raison insuffisante, que depois, se quiser, eu te passo. Sim. É um artigo muito interessante sobre como Leibniz faz parte da construção de uma noção contemporânea de história que vai se formar ou se solidificar no século XIX apenas, né? Mas que atravessa... Isso, Ulisses. Oi? Me interessa vivamente isso. Então eu mando também. Não, eu digo porque ele tenta situar o Leibniz, ele tenta mostrar como certos historiadores alemães usaram Leibniz para forjar esse novo conceito de história e que, afinal de contas, desemboca no nosso conceito contemporâneo aqui de história, né, no século XIX. Então, na verdade, eu só resolvi te dar essa referência porque talvez possa te interessar, não sei. Bom, agora já vi que interessa a Tessa também, pelo menos a ela eu mando. Mas, enfim, é só isso. Muito obrigado. Eu não conheço esse artigo e me interessa muitíssimo, né? Porque, na verdade, assim, o que ocorre no século XVIII, pelo menos que é aquele que eu conheço com melhor, é que estão se redefinindo os hábitos disciplinares de muitas disciplinas, no sentido acadêmico, né? Por exemplo, da psicologia, né, com Wolff, psicologia empírica, da antropologia, né, das disciplinas mais diferentes, até da geografia física, e da filosofia, naturalmente, né, ela vai se definindo como âmbito, né? Ela tem uma tentativa de definição do que é filosofia e da história, né? Então, todas essas questões nos filósofos populares, né, no wolfismo,
elas são muito interligadas entre elas, né? Fortemente interligadas. Então, e a reflexão da ideia de sistema é como da ideia de totalidade, na verdade, né? E como uma totalidade é pensada de maneira não fechada, né? Mas ao mesmo tempo aberta e fechada, é central. Eu penso que o Brook está usando essa, digamos, visão para a própria ideia de história. Mas isso é comum à construção de vários âmbitos disciplinares. Da estética, por exemplo, na Baumgarten e com Morris, né? Eles vão definindo os âmbitos disciplinares e também a organização, né? Dos sistemas e dos saberes, né? Que saberes que devem ser organizados, sendo que, em época moderna, a quantidade de dados também que as ciências fornecem é enorme. Então, não é possível... Esse é o problema da enciclopédia, por exemplo, né? Não é possível... A erudição não serve, né? É necessário achar maneiras de organização mais funcionar. E fazer isso, eu acho que eles estão assim trabalhando com a maneira como deve ser pensada a totalidade de forma fechada e aberta ao mesmo tempo, dinâmica, mas ao mesmo tempo, digamos, acabada, né? E, bom, obrigado, eu vou ler esse artigo, depois, quem sabe, a gente possa também trocar umas ideias, né, a respeito. Claro, eu agradeço a resposta. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário ou pergunta? Tessa, só uma... Eu confesso que eu não acompanhei a discussão, primeiro que eu recebi um telefonema aqui urgente da universidade, e segundo que a minha internet deu um piripaque aqui. Mas eu acompanhei o final da conversa, e só para dizer, não sei se ajuda a investigação do Mário, mas no sistema novo aparece a expressão força primitiva, né? Ligada a intelecto. Eu não sei se isso ajuda, mas eu estava olhando aqui na página 478, 479 das filosofias que tem lá o volume 4, né, onde está um texto, aparece, não sei se contribui, porque eu consegui entender muito pouco, peço desculpas, mas era só isso. Né, porque o Rinaldo era sobre a monadologia, né? Mas, como o próprio Mário mencionou o sistema novo, daí eu vi isso. Qual é a expressão, Viviane? Desculpa, não consegui ouvir. Qual é a expressão que aparece? Vou ler aqui. Então, está na página 479 dos filósofos Schriften, o Leibniz diz assim: mas como a alma não deve ser empregada para explicar o detalhe da economia do animal, eu julguei eu julguei igualmente que seria preciso, que não se poderia empregar essas formas, né, as formas substanciais, para explicar os problemas particulares da natureza, embora eles sejam necessários para estabelecer verdadeiros princípios gerais. Aristóteles os chama entelequias primeiras, e eu as chamo, talvez mais inteligivelmente, forças primitivas, que não contêm senão o ato ou o complemento da possibilidade. Que não contém apenas o ato ou o complemento da possibilidade, mas ainda uma atividade original. Nesse sentido, assim, a diferença com o Wolff estaria no fato que aqui me parece que estamos ainda num plano metafísico, né? Mas aí o Wolff consegue montar uma psicologia, né? Ou seja, uma psicologia quase experimental, né? Em sentido, digamos, moderno, né?
que foge um pouco das investigações metafísicas, mas que está ainda utilizando ferramentas conceituais presentes, né, na metafísica. Legal. Obrigado pela dica e pela citação, porque isso serve sim. Vou ler, vou verificar os detalhes. Ainda bem que está gravada aí a sua apresentação para eu ver inteira, né? Mas tive aqui um problema da internet que acabou de comprometer a minha compreensão. Não, tudo bem, não tem problema. Tá, obrigado. Obrigado pela atenção. Era uma pergunta marginal, Viviane, que eu estava fazendo, porque o Wolff não era o tema central da fala do Mário, não. Mas ele fala do Wolff e fala que o Wolff fala de forças perceptivas e forças apetitivas. E eu achei curiosa essa expressão, foi por isso a pergunta. Mas, de fato, forças primitivas aparecem nos principais textos, né? Mas ele fala forças perceptivas e forças apetitivas. Entendi, obrigada. Tem um comentário no chat, eu não sei se o Rafael quer falar ou se eu leio. Eu vou ler, se ele quiser abrir o microfone daí. Sinta-se à vontade, tá, Rafael? Ele colocou aqui a voz. Você quer falar? Não, na verdade foi só um comentário de passagem, uma coisa que me veio à cabeça no estudo, essa relação de... No estudo a parte da física, né? Mas eu creio que no ano passado eu li no comentário da Pauline Femister, que tem aquela interpretação materialista, né, do Leibniz, que lá ela faz uma associação de forças primitivas derivativas e apetite e percepção. Em algum momento deve ter alguma fonte, né, ela deve citar fontes a respeito disso, de onde tirou, né, para respaldar a interpretação dela. Então era só um comentário em passando mesmo. Legal. Tá certo. Não, eu vou ver isso. Deixa eu ver. Vou anotar aqui e depois vou procurar também. Certinho. Muito obrigado pela dica também. Pessoal, eu botei a referência do Olivier Ferron aí para quem quiser. Tá aliás, um texto editado pelo Juan Nicolás. Vou escrever aqui. Você pode copiar e colar também. É verdade. A Celi comentou que tem uma questão. Sim. Bom dia. Obrigada pela exposição, Mário. Eu achei bem interessante. Eu fiquei curiosa assim, sobre a sua pesquisa, né? E aí, né, você falou que o Brucker, ele pensa o sistema como algo que é organizado por princípios, mas que estaria aberto, né? E que ele vai usar essa concepção de sistema para pensar a história. E aí, eu fiquei curiosa, né? Eu não conheço nada de Brucker, se ele chegou a falar alguma coisa sobre esses princípios, ou se é alguma coisa a ser descoberta na posteridade, ou se ele tem alguma coisa a respeito dos princípios que norteiam a história. Sim, o que então, até agora, eu descobri esse autor há pouco, né? Descobri no sentido de entender que é algo que é importante estudar melhor. E ele escreve em latim e tem uma tradução contemporânea quase de um inglês, né? Ele foi imediatamente traduzido para o inglês e a obra dele é enorme. Então, o trabalho de análise e particularmente de análise filosófica, eu acho que vai demorar, porque na verdade, ele, infelizmente, pelos autores, os poucos autores que me interessavam a ver, ele não entra muito... ele não explica muito quais seriam os princípios e tudo. Só uma coisa que ficou clara para mim, talvez te interesse, pelo menos me parece na pergunta, é que uma coisa que ficou clara é que como as filosofias, as boas filosofias são filosofias ecléticas,
Uma filosofia que consegue escolher, digamos, os bons filósofos conseguem ler os filósofos do passado, escolhendo as partes mais relevantes, né? Então, tem essa avaliação positiva. Isso implica que a história da filosofia também nunca é uma história crítica, porque nunca é acabada. Então, a cada época, a gente vai relendo os filósofos do passado de forma diferente, e os princípios que escolhendo, inclusive, vai escolhendo quais alguns filósofos caem um pouco na sombra, outros vão ser, digamos, avaliados como mais importantes e tudo mais. E é por isso que é dinâmica, né? Então, e talvez seja por isso que, ainda não sei, que eles não explica bem quais são esses princípios e tal, né? Me parece que ele não é importante para ele identificar ele como princípios, digamos, como posso dizer, universais, definitivos e tal, né? A coisa que me parece estrutural, né, comum, é essa capacidade de juízo histórico, né, capacidade de escolha, que, porém, é sempre uma ação dinâmica, né, e nesse sentido histórica também. Não sei se eu te respondi. Mais ou menos, né? Mas para ter uma ideia, assim, né, que já respondeu sim, de alguma maneira. Tá, obrigado, Seri. Obrigado pela pergunta. Será que alguém mais tem alguma questão? Eu posso abusar e fazer mais uma questão? Desculpe. A não ser que alguém queira falar, que eu sou muito falador aqui, então... eu queria te perguntar, Mário, se é uma curiosidade, mas tem a ver mais com meus interesses do que com o que você falou, mas nessa eventual recuperação do Leibniz, numa certa concepção de história da filosofia, você vê, a partir do Bruckner, alguma repercussão na concepção de história do Walter Benjamin e na concepção monadológica de história do Walter Benjamin, leibniziana nesse sentido, né? Ou você acha... Quer dizer, é mais uma curiosidade mesmo. Existe algum caminho que vai do Bruckner até o Benjamin ou não? Poxa, isso aí eu não sei dizer, né? Não saberia... Normalmente, o que eu vejo é que... Bom, o Bruckner certamente foi importante na época, né? Foi uma... o Kant leu muito Bruckner, Herder lia muito Bruckner, todos os autores, Baumgartner, todos os autores importantes da época consideravam ele o historiador. O Kant elogia muito, por exemplo, né, o próprio Kant. Agora, normalmente o que eu vejo em autores como Benjamin é que autores contemporâneos alemães, eles têm como é que eu posso dizer, um conhecimento que deriva provavelmente da formação nas universidades, nas escolas deles, do pensamento desses autores, que a gente não tem. Talvez não um conhecimento direto, mas da tradição que se formou a partir deles, né? Então, não sei dizer se ele tem um conhecimento direito ou menos, mas esses grandes filósofos alemães, eles conheciam muito bem digamos, o ambiente intelectual, né, as ideias que eram presentes na época, porque essas ideias eram compartilhadas, né, e aí partes dessas ideias a gente conhece
para conhecer os filósofos maiores, né? Kant, Leibniz, mas eram fruto de reelaborações e reflexões que vinham de intelectuais menores, que é um pouco difícil de identificar hoje em dia, mas que eram importantes na época, né? E é por isso que os historiadores da filosofia, eu também gosto de ir atrás da leitura e do estudo de personagens menores, né? Porque eles foram importantes e depois o legado deles meio que se perdeu, né? Se perdeu para a gente, mas provavelmente por uns intelectuais alemães ele fica presente, né? Ele faz parte de uma herança, de uma bagagem que eles têm. Eu penso isso. Obrigado. Não sei se eu respondi, mas... Sim. Não, mas era mais uma curiosidade. Obrigado. Mais algum comentário ou pergunta? Então eu vou me aproveitar aqui da posição de mediadora e fazer mais uma pergunta. Também é mais uma curiosidade, assim, e não sei o quanto você refletiu sobre isso, Mário, mas como você disse que acredita que essa concepção do Brook de história da filosofia como um sistema, que ao mesmo tempo é um sistema dinâmico, você disse que o Leibniz, você acha que o Leibniz concordaria com isso? Quer dizer, você tem alguma reflexão, alguma coisa que você já escreveu, não sei, sobre a questão da história propriamente em Leibniz? Não tenho. Isso aí, nem tenho ideia de se esse tema foi... Eu não tenho ideia se esse tema foi tocado por Leibniz. Nunca tinha pensado isso. Você sabe de alguma coisa a respeito? Não, Não, porque você falou, acho que o Leibniz concordaria com essa definição do Brook, de história da filosofia. Não, eu não sei se eu falei isso, eu não sei se o Leibniz concordaria, eu estava só tentando um pouco mostrar o pano de fundo, né, que forma uma certa ideia de sistema e de filosofia, uma certa interação entre história, filosofia e também crítica, né? Porque o que está em jogo aqui é uma capacidade de juízo, né? Afinal, de juízo histórico. E essa ponte entre a história e a filosofia é muito interessante. Também chama a minha atenção o uso do adjetivo crítico, porque em 1700 essas obras a primeira edição é de 1742, né? Depois foi republicada e ele já chama a própria história uma história crítica da filosofia. Claramente ele está tentando se afastar das histórias biográficas, né? Também as histórias biográficas eram interessantes por outras razões, né? Não dá para banalizar a ideia de histórias da filosofia no sentido de biografias, mas o Bruckner se afasta dessa tradição. Então, o uso do adjetivo crítico, eu ainda não sei de onde ele pegou, mas certamente a gente sabe que vem da Inglaterra, né? E era utilizado sobretudo em sentido da crítica da arte, da crítica estética, antes do uso que fará, obviamente, Kant, né? Mas, claro, aqui tem em jogo na ideia de ecletismo. É interessante, porque é em jogo uma certa ideia de capacidade de escolha, de julgar, né, de definir. Então, essa linha também é interessante, né, porque não é pouca coisa que ele usa esse adjetivo, que me parece bem uma ponte entre várias coisas que estão aí acontecendo. O Kant parabeniza muito, dá juízos muito positivos da história da filosofia do Bruckner,
embora nele, aí eu não sei, não faço perguntas sobre isso, porque embora o Kant tenha um juízo negativo sobre o ecletismo, né? Diz que o ecletismo e o sincretismo são a mesma coisa. Então, aparentemente, eles não, digamos, acolhem, não é satisfeito com essa interpretação positiva que o Brucker tem do ecletismo. É que é fundamental porque faz a ponte entre que faz o ideia de sistema funcionar, né? Entre filosofia, história, crítica, né? Enfim, isso é um pouco. Qual é que era a tua pergunta? Eu já me perdi agora. Estava sendo um avião aqui, por isso que estava demorando para ver. Mas não era bem uma pergunta, era mais uma curiosidade mesmo. Se você tinha. Não, do Larry, não. Era a história do Larry, não. Não sei como. Depois a história se torna, no meado dos anos 80, um tema. O que é uma história da filosofia, uma história da humanidade, uma história da. Bom, mais para frente é uma história do desenvolvimento do espírito, né, com o idealismo alemão, se torna um tema fundamental para a filosofia, né? Partida, enfim. Mas agora estamos na primeira, ainda estamos na primeira metade do século XVIII aqui. Por isso que eu acho que ele é importante. Será importante estudar ele mais nos detalhes, né? Enfim. Tá certo, obrigada, Mário. Bom, gente, se ninguém mais tiver questões, então a gente faz aquele intervalinho de 10 minutos antes da próxima mesa, aqui nesse mesmo endereço. Alguém tem mais algum comentário ou questão? Bom, então eu vou agradecer ao Mário, achei muito interessante a exposição e voltamos daqui a pouco, daqui a 10 minutos, para ver a outra mesa, certo? Obrigado a todos. Tchau, tchau, até a próxima.